É com grande temor e tremor que venho através desse áudio dar o meu testemunho, que seja usado para edificar, transformar a vida de pessoas que entendam que o projeto do Senhor é bem diferente do nosso, do que oramos, pedimos e desejamos, né? Eu me chamo Josiane, sou de Recife, tenho 39 anos e um filho de 16 anos, que é o meu segundo maior tesouro e meu grande amigo. Sou a caçula de 7 irmãos, sendo 5 homens e 3 mulheres. Minha mãe é uma grande guerreira que criou os filhos com a ajuda de Deus. Eu conheci André, o grande amor da minha vida, na adolescência, aos 15 anos de idade, a caminho da escola. Foi amor à primeira vista. Eu tinha 15 anos e ele no tempo tinha 19 anos. Aos 18 anos, depois de 3 anos de namoro, resolvemos morar junto. O início do meu casamento não foi tão feliz e apaixonado como costuma ser o início dos casamentos. Mas como estava apaixonada, fechei os olhos para muitas coisas erradas no início para poder viver meu casamento, segundo os propósitos de Deus, mesmo sem conhecer os propósitos dele da forma que conheço hoje. E nessa caminhada fomos vivendo, bem na medida do possível. Meu marido era um grande amante das coisas do mundo, que de ser normal, né? Bebida, mulheres, mentira, pornografia, entre tantas. E eu achei que com a chegada do nosso filho tudo mudaria. Um grande engano, a vida só piorou. Em março de 2009, oficializamos nosso casamento no civil, depois de 9 anos morando junto. No mesmo ano, fui convidada para uma igreja evangélica, né? Com uma amiga. E com o coração tão ferido, Jesus teve misericórdia de mim e me escolheu. Eu fui buscar Jesus com interesse em ele mudar meu marido, convertê-lo e que o Senhor fizesse nascer no coração do meu marido um desejo de me fazer feliz e de me amar. Mas o Senhor tinha outros planos para a minha vida. Ele sempre me traía, descobri por várias vezes, mas ele disfarçava e levava o nosso casamento normal. No ano de 2014, depois de uma briga, foi uma oportunidade dele sair de casa e ir morar com o tempo com a OM. Essa saída durou uns 2 meses. Logo ele voltou para casa com a desculpa de que queria a família dele de volta, que entre começar uma nova família, preferia lutar pela que ele já tinha. Né? E assim retomamos nosso casamento. E mais uma vez, a nossa história continua com traições e mentiras, né? E a vida foi se arrastando com ele. Eu tô passando para vocês, assim, anos cronológicos para poder ficar um entendimento mais fácil para vocês compreender o tempo que ocorreram as coisas na minha vida. Em fevereiro de 2015, meu marido tirou férias do trabalho e foi para uma viagem, né? Ele disse que o motivo para poder ir sozinho a Brasília é que iria se encontrar com um advogado para poder agilizar um processo judicial que ele tinha contra uma empresa. Mas, na verdade, ele foi passar 10 dias no resort em Natal com a OM, que mexendo nos papéis dele eu vi a reserva para 2 pessoas, né? Meu chão caiu, né? Ao voltar dessa viagem, ele estava todo bronzeado, um sorriso debochado na cara. A partir daquele dia, nosso casamento já não estava bem, só ficou pior. Naquele dia em diante foi iniciado um grande deserto, que começava em minha vida e na vida dele também. Eu passei a sentir a verdadeira rejeição, né? Nós nos falávamos só o necessário, o básico para a nossa sobrevivência. Ele desprezava de todas as formas possíveis a mim, sabe? Eu era desprezada, era tratada como um nada dentro de casa. E o meu refúgio passou a ser meu trabalho, ir à igreja com meu filho e me envolver com as obras da igreja. E assim o tempo foi passando, fui vivendo. O meu marido, ele era um homem muito especial para o Senhor. Eu sei que Deus tinha um grande propósito para ele. Houve situações de morte e roubos na vida dele, e Deus o livrando de todas as formas. Acidentes de carros, assaltos, moto, bala perdida. Mas isso não foi suficiente para ele enxergar o trabalhar de Deus na vida dele. Uns 2 meses depois dessa viagem,
ele começou a sentir um volume de um nódulo na axila esquerda. Esse nódulo começou a crescer rápido demais e ele precisou fazer uma cirurgia de urgência para retirada para poder fazer uma biópsia, né? O resultado do exame foi um linfoma, um tipo de câncer. Como ele já estava planejando sair de casa, ele não me deixava participar de nada e passou a contar com o apoio da mãe dele, onde há pouco tempo atrás nem com a mãe ele falava, né? Porque ele não era um bom filho. Então eles dois mal se falavam, né? Depois que aconteceu essa situação foi que ele começou a falar com a mãe dele. Ele se desentendeu muito, né? Eu considerava a mãe dele como uma mãe, nos dávamos muito bem. Ela sempre me elogiava como ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, né? Nesse período ele entrou no benefício devido à doença. Só que se vocês pensam que ele ficou em casa quietinho, não. Ele começou a sair todos os dias. Ele ia para casa da OM, né? E nessas idas ele ia junto com a mãe dele, né? Eles saíam de manhã e ele voltava sempre à noite. E isso era praticamente todos os dias, né? Eu ficava calada para poder evitar discussões devido ao estado de saúde dele. Aguentava tudo calada. Às vezes, quando ele ficava em casa, eu preparava receitas para aumentar a imunidade dele, né, por causa das quimioterapia que ele estava fazendo a cada 21 dias. Mas ele não comia. Ele ia almoçar na casa da mãe dele. E a mãe dele mora atrás da minha casa, sabe? E em novembro do mesmo ano, eu estava passando uma guerra muito grande dentro de casa com ele. E eu não estava aguentando, sabe? Tanto desprezo, tanta rejeição. Todo o sentimento que ele me fazia sentir a pior das mulheres. E para piorar, encontrei uma procuração no nome da mãe dele, no meio dos papéis dele, né? Dando a ela todos os poderes, se assim acontecesse alguma coisa com ele. Eu não aguentei, sabe, gente? Foi uma pressão. E eu resolvi, sabe? Eu resolvi pedir da entrada no divórcio, né? Eu não consultei o Senhor. Eu apenas comuniquei a Deus que eu ia fazer aquilo porque eu não aguentava mais, né? E assim aconteceu. Em fevereiro de 2016, eu me divorciei. 2 dias antes da audiência, ele saiu de casa. Disse que ia morar com um amigo. Mas eu já sabia que ele tinha um amante. E assim ele foi viver com ela. Alguns dias depois, meu filho insistiu muito em conhecer onde ele morava, né? Insistiu muito, né? Ele levou meu filho e quando chegou lá, tinha um bebê. E meu filho perguntou quem era esse bebê. E ele respondeu, é seu irmão. Meu filho disse que não aceitava como irmão. Meu filho no período tinha uns 11 anos. E depois ele veio conversar comigo para se desculpar, que não queria outro filho, mas aconteceu. E que sabe que a culpa da separação foi dele. Toda aquela conversa mole, né? Do homem que quer se fazer de bonzinho, né? E toda aquela situação mexeu muito com meu filho, né? Ele ficou revoltado na escola, ele não queria mais estudar. Ele não fazia mais as tarefas. Ele precisou passar por tratamento psicológico, né? Na escola. Médicos também, que eu precisei fazer vários exames. Por toda essa situação que meu filho passou. Foram dias tão terríveis, cinzentos. Eu clamava ao Senhor uma resposta. Porque isso estava acontecendo comigo. Me perdoe também, irmãos, que eu sou chorona mesmo. Mas Deus ficava calado. Deus me respondia. Eu achava que não ia aguentar tanta humilhação. Eu confesso para vocês que eu cheguei a ter
vontade de tirar minha vida. Mas eu olhava para o meu filho e vi uma criança indefesa que precisava de mim. E se eu fizesse isso, destruiria a vida dele. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu tinha tanta vergonha de mim que eu não conseguia botar a cara na rua, sabe, por causa dos comentários dos vizinhos. Nesse período eu não estava trabalhando, né? Minha vida era chorar, 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 né? Tinha momentos que eu urrava dentro de casa com um travesseiro na boca para que meu filho não viesse a ouvir. E com a ajuda de Deus, eu precisei juntar os meus cacos, sarar minhas feridas, com muita oração, jejum, para poder ter forças para prosseguir. A minha casa, ela fica em frente à casa da mãe dele. Nesse período que a gente se divorciou, ele saiu de casa, ele vinha todos os dias na casa da mãe. E eu vendo ele, isso me fazia sofrer ainda mais. E decidi me mudar, sabe? Eu decidi alugar minha casa e morar em outro bairro. Eu já estava trabalhando nesse período, né? E eu podia pagar o aluguel. E eu não mais precisava ver ele, né? Eu estava tão machucada, com tanto ódio dele, sabe? Eu queria machucá-lo também. Nesse período eu acabei conhecendo uma pessoa, né? Ele frequentava a igreja, era um homem muito bom, que logo se apaixonou por mim, me tratava como uma princesa, gostava do meu filho. Mas a minha intenção com ele era fazer ciúmes a André, né? Eu gostava apenas da companhia dele. Eu não o amava. A igreja que eu frequentava no período não tratava o casamento como uma aliança única com Deus, né? A maioria dos membros já eram segundo casamento, né? E esse rapaz, no período, até que ele queria casar comigo, né? Chegamos até a falar com o pastor, né? Para casarmos, e o pastor, ele deu a bênção, né? Entre aspas. Mas eu comecei a consagrar ao Senhor, e se fosse a permissão, que o Senhor soprasse ele da minha vida, sabe? E assim Deus fez. Chegou um momento que Deus o soprou da minha vida e ele saiu assim de uma forma inacreditável mesmo. Depois dessa situação, eu prossegui a minha vida com meu filho, né? Depois quando eu não falei mais com esse rapaz, não tive mais contato com ele, aí eu prossegui a vida com meu filho, né? Trabalhando, buscando ao Senhor. E eu não tinha contato com o André. Falava o mínimo de assunto com ele possível. Só assunto em relação ao nosso filho. Eu não queria nenhuma aproximação dele, né? E assim fui vivendo minha vida. Em julho de 2017, André me procura e diz que precisa falar comigo. E assim que ele foi levar meu filho, né, que ele sempre pegava um menino para ficar com ele, ele veio conversar comigo. E ele tinha dito para mim que a doença tinha voltado, né, e agora seria em outro órgão e que precisaria fazer um transplante de medula óssea. Que naquele dia eu tinha sido a primeira pessoa a saber do retorno da doença dele. E que depois que ele fizesse o transplante, o tratamento, ele queria conversar algo muito sério comigo, né? Nesse período eu fiquei muito triste, sabe? E ver ele me dando aquela notícia, né? Logo eu, que a gente mal se falava, e que quando ele adoeceu a primeira vez, ele não me deixou ajudar. Durante a quimioterapia, para depois fazer o transplante, ele não podia sair de casa, pois a imunidade dele estava muito baixa, né? E poderia a qualquer momento pegar uma bactéria, um vírus. Quem tem parentes com câncer sabe como isso funciona. E durante esses dias, afastado, ele sem buscar o nosso filho, ele começava a me mandar fotos, sabe? Dele no hospital, mensagens falando sobre os procedimentos,
Mandava foto, ele descansando, o que ele estava comendo, coisas assim, né? E assim fomos nos falando. Assim que ele terminou todo o procedimento, né, que a imunidade dele deu uma normalizada, ele veio até a minha casa e a gente veio ele conversar comigo, né? Quando ele veio conversar comigo, ele me pediu perdão de tudo que ele fez comigo e com a nossa família. Que o retorno da doença dele, ele disse que foi Deus cobrando a ele todo o mal que ele nos fez. E que eu não merecia toda a maldade dele. Que ele não estava feliz. E que se eu desse uma nova chance, ele seria o marido que nunca foi. Que ele era uma nova criatura, né? Pois o Senhor teria o transformado. Queríamos casar novamente, ter um casamento na presença de Deus, que caminharíamos junto para dar um testemunho do que Deus fez na vida dele. Naquele momento não acreditei, sabe? Em ouvir ele me falando aquelas coisas. Um homem tão orgulhoso que nunca me pedia perdão, desculpa. Chegar a me pedir perdão. Senhor. Eu vi naquele momento, sabe, um homem quebrantado, chorando, arrependido, como eu nunca tinha visto. André, desesperado para ter uma nova chance. Deus sabe que eu acreditei naquele momento no arrependimento sincero dele. Nesse período eu estava até trabalhando em uma empresa, eu ia ser promovida, né? Estava com planos de cursar uma faculdade. Mas depois ele disse que seria necessário sair do trabalho para cuidar integralmente dele, pois ele precisaria de cuidados especiais, né, devido ao tratamento e à recuperação. E assim eu não pensei duas vezes, sabe? Eu amava tanto aquele homem que eu anulei minha vida, os meus sonhos, e pedi demissão para ficar do lado dele. Mas eu só voltaria depois quando ele resolvesse a situação com a Amy, que nesse período ele ainda estava morando com ela, né? Aí pouco tempo depois, né, dessa nossa conversa, ele trouxe as coisas dele para casa. E assim começou meu segundo deserto. No início da volta dele, foi muito bom, sabe? Era uma paz, uma tranquilidade, felicidade, alegria, sorriso. Era um homem que eu sempre sonhei, sabe? Sempre sonhei em ver meu marido daquela forma que eu vi. A gente indo à igreja junto, nós líamos a Bíblia junto à noite, né? Nós orávamos junto. Nos ajoelhávamos, eu e ele juntos ali, orávamos, né? Ver meu marido na presença do Senhor era um sonho realizado naquele momento. A recuperação dele estava indo maravilhosamente bem, sabe? Ele se recuperando. Ele sempre fazendo exame, a médica impressionada com a recuperação dele, sabe? A cada 3 meses ele fazia exame, e só elogio dos médicos, né? Só que depois meu marido começou a mudar, né? Ele começou a mudar. Ele passou a mentir, né? Ele começou a chegar tarde em casa, a desligar celular. Ele voltou a ser grosso, impaciente. Começou a me ignorar. Ele reclamava de tudo. Nada começou a ficar bom para ele, né? E assim, o velho André, né? Ele estava voltando com toda a força. E a gente sabe que o objetivo do inimigo
é matar, é destruir e desestruturar a família. E eu me calava, né? Eu me calava, dizia, não vou falar nada, porque senão eu vou destruir meu casamento de novo. Então, eu me calava, deixava ele fazer tudo. E assim eu seguia, né? Mais uma vez a vida, calada, deixando tudo do jeito que estava, né? No dia 25 de dezembro, no dia 25 de setembro de 2018, a gente se casou no civil novamente, né? No dia 25 de setembro e no dia 29 de setembro do mesmo ano, 2018, a gente se casou na igreja, né? Foi um casamento lindo, foi um casamento coletivo, da igreja que passamos a congregar, né? O pastor muito amigo nosso. E o pastor ficava encantado, né? E nos ver junto, né? Tudo lindo, maravilhoso, sabe? O pastor ficava assim, encantado com a história da gente, né? Mas só eu, Deus e meu filho sabia o que estava por trás, né? O que se passava dentro de casa, né? E nesse mesmo tempo, a OM começou a infernizar a nossa vida. Quando a gente estava assistindo televisão, né, à noite, ela ligava umas 10 vezes até ele atender. Ela enviava vários áudios e mensagens, inventando que o menino, nesse período, ele já estava com 2 anos. 2 anos, isso, eu estava com 2 anos. Que o menino estava doente, porque ele tinha abandonado, né? Que se ele fosse, que ele tinha que buscar na casa dela para levar ele para emergência, que ele estava passando mal, né? Entre tantas afrontas, né, que essa mulher, ela infernizava a vida da gente mesmo. Ela ligava, sabe, atormentava a vida dele, atormentava, né? E assim eu via aquelas coisas, né? Eu ia suportando, mais uma vez, fazendo de conta que aquilo ali não estava me incomodando. Mas só Deus sabe como eu tava me matando por dentro de novo. Eu sempre participei de reuniões de rede na igreja, né? Eu amava círculos de orações. E ele passou a me proibir. Ele me proibia de ir, né? E para não ter discussões dentro de casa, aos pouquinhos eu parei de ir para as reuniões, para os círculos de orações. Quando às vezes eu ia escondido dele, né? Os cultos da congregação que a gente frequentava era dia de quarta e dia de domingo, né? E ele passou a decidir, você escolhe ou vai na quarta ou vai no domingo. Os dois eu não podia ir, né? E quando ele ia, ele não me levava. Eu tinha que escolher o dia que eu ia com ele, se eu ia na quarta ou no domingo. Porque se eu fosse no domingo, na quarta, ele ia pro círculo de oração sozinho e ele não me levava, né? E assim, em fevereiro de 2019, né, a gente fez um culto de gratidão, né, pelo transplante de medula que ele tinha feito, né, pela recuperação da saúde dele, a restauração da saúde dele, que estava sendo um milagre, né. Foi um culto muito lindo, né, preparado com todo o amor, para que o nome do Senhor seja glorificado, né, sempre, em todos os momentos, né. E ele falando no culto de gratidão, né, aquele homem ali falando lindamente, né, agradecendo ao Senhor, né, mas por trás aquele homem estava em adultério de novo, né, desonrando o nome de Deus. E chegou um período, gente, que eu acabei mexendo no celular dele. Eu consegui ter acesso ao celular dele. E eu encontrei mensagens terríveis, né, que a OM enviava para ele, se referindo a mim,
com inúmeras palavras de baixo calão. E ele, em momento nenhum das mensagens, me defendia. Ao contrário, ele dizia que amava ela e que estava arrependido de ter voltado para mim e queria consertar o que fez, né? Nas mensagens, ela sempre pressionava ele a me abandonar, né, a voltar para ela, porque eu não prestava, né, eu não servia, eu era uma pessoa interesseira, porque era assim que ela se referia. Era assim que ela se referia a mim, né? E ele só dizia a ela para que ela aguardar, que logo ele ia cumprir o que ele prometeu, né? E mesmo mexendo no celular dele, eu também ouvi ele de conversas, de relacionamento com mulheres casadas, né? Acreditem, ele estava se relacionando novamente com a OM e com outras mulheres casadas, né? Quando eu via aquelas mensagens, sabe, só acabava comigo. Eu chorava tanto, tanto, Jesus. Eu passava tanta noite sem dormir, né? Quando eu orava com a cara no pó, sabe? Teve momentos que eu tomava remédio para dormir, né? Eu pedia a Deus para Deus me guardar. Eu pedia para que Deus me desse um infarto, porque era muita coisa terrível, né? E sempre que eu mexia, sempre via alguma coisa. Sempre eu via. Para mim, quando ele estava na rua, ele fazia uma ligação, né? E assim, sabe, gente, eu passei a questionar o Senhor. Por que ele permitiu que eu voltasse para André? Porque ele já sabia que eu ia passar. E mesmo assim ele permitiu. Eu questionava que Deus tinha me abandonado. E que Deus tinha prazer no meu sofrimento. E nas humilhações, né? Que eu estava passando. E naqueles momentos de questionamento, Deus só ficava calado. E eu questionando sempre ele. Certo dia, depois de muito tempo em silêncio, o Senhor usou uma irmã para me dizer que... Não sei se vocês acreditam em pessoas que são usadas pelo Senhor. Eu acredito, eu creio, porque eu antes questionava, né? Muitas pessoas, pessoas falando, não, que Deus falou comigo, Deus mandou um irmão, falou através de Deus. Eu fazia, Jesus. Mas Deus usou pessoas, né? Deus usou vasos para se comunicar, para falar comigo, para dizer para mim, né? Eu lembro que essa mulher, ela chegou, né? E ela disse assim: Deus manda te dizer que você vai voltar para a terra de sofrimento, para a terra de Lodebar, porque o que ele tem um propósito naquele lugar. A terra de vergonha será a tua terra de honra. E a minha terra de sofrimento seria a minha antiga casa, né? Que era em frente à casa da mãe dele. Que quando eu saí, eu não pedi permissão ao Senhor. E eu dizia a Deus, Deus, eu tô saindo daqui, eu nunca mais vou voltar para esse lugar. Porque aqui foi meu calvário, né? Essa é uma casa de tristeza. Quando a irmã falou aquilo, eu não acreditei. Eu não acreditei porque a minha casa estava alugada, né? A vida estava muito bem financeiramente, né? Mesmo com tudo que eu estava passando, que eu via no celular dele, né? Aquilo ali estava caminhando, porque a gente estava bem financeiramente, né? A minha casa estava alugada, estava muito tranquilo a vida, né? Só que quando Deus fala, Deus cumpre o que ele fala, né? E o rebelde disse a Deus, né? Eu disse, Deus, eu não vou voltar para aquele lugar. Junto daquela mulher, né? Que é a mãe dele, que apoiou toda a traição do filho.
A minha sogra, ela tinha raiva de mim devido à nossa volta, que ela não queria que a gente tivesse voltado, ela não aceitava, né? Ela estava apoiando a OM, né? Mas quando Deus, ele fala, ele afirma e confirma, né? E de repente veio um vento veemente e mudou toda a história, né? O benefício do meu marido, ele foi suspenso pelo INSS. A moça que estava na minha casa alugada, ela me entregou a casa, ela disse que não queria mais ficar lá. A gente entrou numa crise financeira terrível, né? O dinheiro não dava mais para pagar as contas. Eu não conseguia mais arrumar emprego, né? Eu lutava contra as ordens de Deus. De coração, não queria aceitar ter que voltar para aquele lugar. Mas tudo cooperava para que eu voltasse para minha terra de sofrimento. E Deus mais uma vez usa um dos seus filhos, uma mulher que eu nunca vi, não conhecia a minha história. E Deus usa grandemente para me dizer, né? O pouco que eu vou falar foram algumas coisas que eu anotei, que eu tenho mania de sair anotando tudo, sabe? As coisas que eu escuto no culto eu vou sair anotando. E isso, algumas coisas, claramente eu consegui lembrar e eu anotei, né? E ela dizia assim: o teu lugar de guerra vai ser o teu lugar de paz. O cenário é de derrota, perda, solidão e desprezo. Mas ele mudará a história. Tem alguém cantando vitória. Deus vai entrar com justiça e vai aplicar disciplina. Porque desobediência ele trata com disciplina. O homem faz os planos, mas a última palavra é do Senhor. Deus manda te dizer: tu estás debaixo da cobertura. Suporta, te posiciona. Fica na posição que Deus te mandou. Alguém olha para ele e diz que ele está feliz. Mas está não, porque o que ele está fazendo não tem aprovação de Deus. E a promessa do Onipotente é só para aqueles que andam debaixo da cobertura. O inesperado vai acontecer aos teus olhos. Vou marcar encontro com alguém da tua casa. Vou descer alguém da tua casa. A pedra vai sair do caminho. A pedra impede de tu fazer a obra. É necessário tu passar, chorar no altar de Jesus para obter vitória, porque o direito é teu. Tá sofrendo? Foca no campo, que o Senhor está olhando e Ele te recompensará. Aguarda e espera. Quando eu vi isso, sabe? Porque quando Deus fala conosco, a nossa alma queima. E quando Deus falou isso para mim, eu digo: meu Deus, me ajuda a suportar o que vem. E o que eu mais temia aconteceu novamente. Em agosto de 2019, meu marido sai de casa com a desculpa de dar um tempo e ficar um tempo na casa da mãe dele. Mais uma vez meu mundo caiu, né? Tudo desmoronou assim, né? Eu não acreditava no que aquilo estava acontecendo comigo de novo. E eu passei a ser moldada, né? Conforme os propósitos que o Senhor teria na minha vida a partir daquele dia. A gente só descobre o que é ser forte quando ser forte é nossa única opção. Nesse período, Deus me deixou completamente dependente dele em todos os sentidos.
E nesse período, como Deus já tinha avisado para mim que eu ia voltar para minha terra de sofrimento, foi o que aconteceu. No mês de novembro de 2019, o que Deus tinha falado se cumpriu. Eu voltei para morar na minha terra de sofrimento porque Deus tinha fechado as portas e eu não tinha como fugir mais, né? E mesmo eu morando na frente da casa da mãe dele, o meu marido, ele continuou na casa da mãe dele. A mãe dele mora atrás, né? Ela ainda mora aqui atrás. Ela mora atrás da minha casa. E ele ficava entre a casa da mãe dele e a casa da UM, né? Eu não falava com ele. Eu não pedia nada. Ele falava apenas com o meu filho. Eu estava sem trabalhar e ele mantinha a casa, né? Na medida do possível. E quando faltava alguma coisa, eu não pedia nada, né? Porque eu sabia que Deus ia prover. Foi tão difícil esse período, gente, porque eu não falava com a minha sogra, eu não falava com ninguém da casa dela, meu sogro, cunhada, ninguém falava comigo, né? Eu passei a ser a odiada, a rejeitada, abandonada, desprezada, sabe? Eu era a infeliz daquele lugar. Né? Eu cheguei ao fundo do poço. Eu não consegui emprego. De jeito nenhum, sabe? Mas uma coisa que vocês acreditam é que Deus nunca permitiu me faltar nada. Ele me supria de tudo. Ele enviava os seus anjos para me ajudar. Né? E de todos os detalhes, com todos os detalhes, Deus usava. Assim como ele cuidou do profeta Elias, né? Do deserto. Mesmo eu passando por tudo isso, eu sempre tinha em meu coração que tudo tem o seu tempo, né? E na dor que eu estava passando, Deus tinha um propósito, porque a dor não iria ser para sempre, né? Naquele período eu já estava aplicando o deixar ir, mesmo sem saber o que era, né? E eu passei a conhecer os canais de restauração. O primeiro foi o do Alan, né? Deserto da Restauração. Depois conheci o do pastor Sérgio, da Ágata, Guapo e outros canais. E eu passei a ouvi-lo diariamente, né? E eu encontrei os grupos de WhatsApp e fiquei impressionada, né? Quantas pessoas estavam passando pelo mesmo sofrimento que eu. E assim, as ouvindo as experiências, né, das outras pessoas, foi me fortalecendo pela restauração do meu casamento. E o Senhor me dando graça e estratégia para passar por esse deserto. Eu passei todos os dias para círculos de orações, em casa sempre lendo a palavra, ouvindo louvores, jejuava, fazia campanhas, junto com parceiros de orações do grupo. E eu comecei a fazer um curso de teologia, né, que era um sonho e que Deus me deu esse sonho. E assim eu fui fortalecendo, né, para poder vencer a guerra aqui, mais uma que estava ainda por vir, né. Nesse período eu conheci a oração do Oséias, né, assim que chamam, né, nos grupos de restauração, acerca de espinhos. E eu passei a orar para o Senhor cercar meu marido como a cerca de espinho e que o Espírito Santo inclinasse o coração dele e as escamas caíssem dos seus olhos, para que ele voltasse, não mais para mim, mas para os caminhos do Senhor. Eu clamava pela libertação, salvação e cura da alma e do corpo do meu esposo. Mas ele estava com a cerviz, né, e o coração tão endurecido, e assim continuava a praticar as coisas que desagradavam ao Senhor. Mentiras, adultérios, prostituição. E a palavra diz que o Senhor não se deixa escarnecer. E Deus o entregou à sua própria imundícia, pelos desejos do seu coração. Né? Depois que ele saiu de casa, a vida dele chegou ao fundo do poço financeiramente. A doença que estava controlada, de repente, começou a evoluir, saindo novos nódulos.
mas para ele aquilo era normal, né? E ele continuava a vidinha dele de encontros com ele. Eu, nesse período, ainda estava sem falar com ele, né? Eu só sabia informações através da tia dele, que era uma grande amiga minha. Que ela é uma grande amiga minha. E minha guerra continuava dentro do meu quarto, né? Quando ninguém me via, só eu e Deus. Tinha momentos que eu me ajoelhava para orar. E a dor era tão grande, que eu não tinha forças para me levantar. E eu ficava prostrada por horas, né, sem conseguir me levantar. Eu lembro que em uma determinada noite, né, eu me sentia tão nada, achando que minhas orações não passavam do teto, porque eu não estava vendo o mover do Senhor. E eu disse a Deus: se meu marido tiver uma única gotinha de salvação nesse oceano de pecado que está a vida dele, eu, como tua serva, que ama esse homem com todas as forças do meu coração, peço ao Senhor que o salve ou guarde-o, mas não o deixasse ele da forma que ele se encontra. Pois eu conheço os planos teus, Senhor. Os planos de salvação, que é crer, confessar, se arrepender, se batizar. Mas eu sei também que o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quer. Mas que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. E assim eu orei ao Senhor, né? Irmãos, tenham muita sabedoria em suas orações e o que pedem ao Senhor. O livro de Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? E se sua oração estiver em alinhamento com os propósitos do Senhor, Ele ouvirá e assim o fará. Em março, dia 13 de março mais ou menos, o André teve uma grande piora, né? E ele foi internado com urgência. No dia seguinte, o Senhor mais uma vez usa um dos seus vasos, né? Que Deus Ele é esplendoroso, né? Ele às vezes assusta a gente, né? E ele usa um vaso e me diz: a irmã passou por junto de mim e fez assim: irmã, eu não sei o que é que tu estás passando, mas Deus manda te dizer que você peça perdão enquanto é tempo. Deus sabe que você é inocente, que você não tem culpa. Mas Ele manda você pedir perdão para que Ele comece a obra na sua vida. E aquelas palavras me deixaram tão inquietas, né? Porque quando Deus estava falando de perdão, né, só vinha minha sogra e meu marido na minha mente, né? E eu questionava a Deus assim: pedir perdão logo a ela, Deus, que ela só me fez mal, logo a ela. Do Senhor, logo a ela, Jesus, o que eu faço? Mas assim, eu precisei engolir o meu orgulho, né? E fui conversar com ela. Ela me tratou com muito desprezo, né? Ela foi grossa, né? Mas mesmo assim permaneci na posição e pedi perdão a ela. Disse a ela que se eu fiz algo que a magoou, que a entristeceu, se eu tive alguma atitude que a fez ficar triste comigo, que ela me perdoasse em nome de Jesus. E ela nada disse, né? Ela ficou calada. Eu perguntei a ela se ela precisava de ajuda no hospital com o André. E ela disse para mim que ela cuidaria do filho dela sozinha. Que ela não confia em ninguém tomando conta dele. Mas eu já sabia que a Amy estava indo para o hospital ficar com ele. Quando ela estava em casa, que estava no hospital com meu marido, era a Amy, né? E também tinha que pedir perdão ao meu marido, né? Precisava disso. E eu disse a Deus: Senhor, só vou pedir perdão ao André se o André ligar para mim. Se ele não ligar para mim, eu não vou pedir perdão.
E no dia seguinte, ele me liga, né? Depois de tanto tempo sem falar com ele. O nome dele no meu celular era assim: Deus está trabalhando. Então, quando eu olho aquela ligação ali, eu vejo Deus está trabalhando. Aí eu atendo a ligação, né? Com todo carinho com ele, né? E depois eu peço perdão a ele, né? Peço perdão. Pedir perdão a ele por tudo que eu fiz. Se eu não fui uma boa esposa, se eu não fui uma boa amiga, se eu não... Se eu errei algo na convivência nossa, que ele me perdoasse. E quando eu falei com ele, eu perguntei: ele tá ouvindo, André? Ele tô. Foi a única palavra que ele disse. E mesmo assim, depois de eu ter falado com a minha sogra, ela continuava me tratando com desprezo. Quando eu ia na casa dela buscar informações da saúde de André, ela me tratava com muita frieza, né? E eu corria para casa para poder chorar, né? Porque eu não sabia nada dele. Nada do que estava acontecendo. Eu sempre perguntava a ela como estava ele. Ela sempre dizia que ele estava melhorando. Mas não era verdade, né? Durante esse período eu passei por uma escassez muito grande, né? Mas o Senhor me proveu de tudo. No dia 21 de março foi o aniversário do meu filho. E ele queria muito ver meu filho. Só que naquele momento eu não tinha condições financeiras de poder levar meu filho para ver o pai no hospital. E o meu filho só queria ir se fosse comigo. Ele não queria ir com outra pessoa. Ele só queria ir comigo, né? Mas eu não tinha, você sabe que eu não tinha dinheiro, passagem. Acredita, eu não tinha passagem para levar o meu filho, né? E durante a semana, às vezes o André ligava para o meu filho, né? Quando a OM não tava, né? Porque ele ligava às vezes, porque quando elas duas que ficavam responsáveis pelo celular dele. Então ele só ligava nos horários que a mãe dele tava, né? E a saúde do meu marido foi piorando, né? E ninguém me dizia nada. Eu lembro, irmãos, que na madrugada da sexta pro sábado, do dia 27 pro dia 28, eu em mais uma das minhas noites escuras, né? Eu com o coração tão angustiado por não ter notícias dele. Eu orei ao Senhor naquela madrugada, pedindo uma provisão, de uma passagem, sabe, de alguém que me desse uma carona para poder levar meu filho para ver o pai dele. E assim Deus o fez mais uma vez, né? Chegou uma amiga minha, raramente ela vinha na minha casa, ela disse que sentiu uma grande vontade de me ver, né? E ela pergunta sobre a situação do meu marido, né? E eu não falo que eu tô pensando em passagem. De repente ela tira R$ 20 assim do bolso e me dá e diz: João, você vai ver seu filho, leve seu filho para poder ver seu marido, tome, vá agora, sabe? E nessa mesma hora eu fui falar com a minha sogra, né, para saber em que hospital ele se encontrava. E ela me recebeu bem com grosseria, né? Ela dizendo que eu não precisava ir, que quem ia levar meu filho para ver o pai era o avô dele. E eu disse a ela que ele só ia se fosse comigo, que ele não queria ir com outra pessoa. E foi aí que eu perguntei onde é que ele tá. Aí foi que ela diz, né, que na recepção só tá autorizada a entrada do meu filho e não a minha. Aí eu disse a ela, olha, eu não quero problema não, só quero levar meu filho para poder ver o pai, só. Eu não vou brigar, não vou fazer questão mínima. Aí foi quando ela pegou e disse que ele estava na UTI, né? E ele estava entubado. Sabe, nesse momento eu falei: Senhor, segura a vida dele só um pouquinho, enquanto eu levo meu filho para ver ele. Quando eu cheguei na recepção,
Foi logo no início dessa pandemia, né, que estava proibido tudo. Eu falei com a recepcionista, né? Pedi para ela, disse a ela que eu tinha ido levar meu filho para ver o pai dele. Aí ela perguntou, nesse momento ela perguntou, quem é você é o que dele? Eu peguei e disse, eu sou esposa dele. Aí ela pegou e disse assim, tem uma senhora que saiu, ela disse que era esposa dele. Eu disse, é complicado. Aí ela perguntou, disse, teu filho tem quantos anos? Disse, tem 16. Aí ela fez, eu entendi o que está acontecendo, venha-se embora ver seu marido. Né? E meu filho ficou lá fora, porque como meu filho é de menor, ele tem que ter autorização, né, para poder entrar. Aí eu entrei primeiro para ver ele. Né? Aí cheguei lá, meu marido estava entubado. É uma situação tão triste, né? Quem já viu pessoas entubadas sabe como é essa situação. Ele entubado, né? Ali totalmente dependente daqueles aparelhos, né? E nisso ela perguntou se eu realmente queria que meu filho visse o pai dele naquela situação. Eu peguei se ela, quero sim, porque eu trouxe ele para ver o pai dele. Né? E naquele momento, meu filho entrou. Quando meu filho entrou e viu o pai daquele jeito, ali se acabou, né? Ai, pensei em cenas que só Jesus vai nos dar força para poder a gente se manter de pé. E durante nesse período que eu tava com meu filho lá, o aparelho, né, que controla os batimentos cardíacos, ele começou a piscar amarelo. Aí nisso a enfermeira correu, né? Aí eu peguei e falei, eu perguntei a ela por quê. Ela disse, olha, porque ele tá sentindo que vocês estão aqui. Ele tá sentindo, né, que vocês estão aqui perto. Fale com ele que ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo vocês. E nisso eu falei com ele, né? Falei com ele, né? E o coração dele começava a batimento cardíaco. E em um determinado momento, ele ainda abriu os olhos assim, sabe? Mesmo ele sedado, ele abriu os olhos assim. Meu filho que estava do lado da cama, ele conseguiu, né? Ver meu marido, ver meu filho, né? Ele conseguiu ver meu filho. Né? E assim aconteceu, né? Nós fomos os últimos a vê-lo com vida, né? E ele foi a última pessoa, né? Nós dois fomos as últimas pessoas que ele viu, que ele ouviu, né? Quando eu saí daquele hospital, eu cheguei em casa, eu fui para os pés do Senhor, sabe? Clamar pela vida dele, né? Para que o Senhor tivesse misericórdia, né? Que ninguém, por mais cruel que fosse, merecia ficar naquela situação, né? De tanto sofrimento. Ele estava sofrendo muito. E eu fiquei em louvor e adoração ao Senhor por horas. Pela vida do meu marido. Eu não iria conseguir mais viver, dormir, comer, sabendo que ele estava naquela situação. E eu ali em louvor e adoração, com a cara no pó, clamando pela vida dele, clamando para que o Senhor tivesse misericórdia dele. Né? Hoje eu entendo porque o Senhor me poupou de ter que cuidar dele, sabe? Deus conhece a minha estrutura, né? Sabe o que eu poderia aguentar, né? Ele sabe que eu aguentaria traições, humilhações, rejeições, desprezo, mas não suportaria e ver passando pelos tratamentos, sendo furado, machucado, né? O Senhor não nos testa além de nossas forças e Ele sabe até onde a minha chegaria, né? Até onde eu suportaria. E o Senhor, Ele me deu a oportunidade de ver o motivo de Ele ter me preservado dessa situação, né?
No último momento, Deus me levou até lá e Ele disse, olha aí, porque eu não te preservei dessa situação, né? E quem cuidou, junto com a mãe dele, foi a OM, né? E tem uma amiga minha que ela me disse uma frase que... Ela disse, ela comeu a carne, né? E ela também foi obrigada a roer o osso. Então, quando foi às 23 horas, eu recebi uma ligação de um amigo. Quando o amigo dele ligou para mim e falou assim, irmã, você sabe do seu marido? Quando ele disse aquilo, meu coração disse, Deus, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse, eu guardei o teu marido. Aí eu disse até um amigo dele, eu disse, não, você acabou de me responder, né? Que Deus tinha guardado o meu marido, né? Naquela mesma hora, irmãos, eu me ajoelhei, né? E eu glorifiquei ao Senhor, mesmo em meio à maior dor da minha vida. E perder o homem que eu amo, que eu amei desde minha adolescência. Eu precisei glorificar o Senhor com toda a força do meu ser. E eu agradeci ao Senhor por Ele ter me dado o privilégio, sabe? De ter visto Ele, mesmo em meio a tantas pessoas que não queria que eu visse, né? Mas Deus mudou os planos das pessoas, porque os planos vêm do Senhor, e Deus permitiu, né, que eu fosse a última a ver meu marido com vida. Quando foi de 3 horas da madrugada, o meu sogro, ele bate na porta para me falar sobre o falecimento do meu marido, e eu tinha dito para ele, eu digo, eu já estou sabendo. Ele, como você ficou sabendo? Eu disse, tem anjos que Deus mandou para me contar, né? E foi quando ele falou na hora do velório e disse que quem estaria no velório seria a OM, né? E que ele não queria problemas. Disse que eu não procurasse problema, porque quem ia estar lá era ela. E eu peguei esse ele, eu disse, Carlos, eu nunca criei problema, então não se preocupe que não vai ser nesse momento que eu irei procurar, não. Né? E quando foi no funeral do meu marido, quando eu cheguei lá, ela estava lá, né? Ela estava lá, e nisso o funeral era para ser 10 pessoas, foram quase 100, porque ele era uma pessoa muito conhecida, sabe? De Peladas, amigos do trabalho, vizinhos, amigos, parentes, sabe? Ele era muito, muito querido mesmo. E a OM estava lá. Ela o tempo todo ficou do lado da minha sogra, né? Lado dela. E quando o pessoal chegava para poder falar com a minha sogra, que minha sogra estava lá chorando, né? Se acabar. Então, falava, né? Com ela, Dona Marli, cadê Josi? Onde é que tá Josi? Cadê Riquinho? Aí a OM dizia, batia no peito e dizia assim, eu sou a esposa dele, eu sou a esposa dele. A outra é só do papel. Mas quem tomou conta do hospital, quem tomou conta dele fui eu. Quem ficou no hospital com ele foi eu. Então ela ficava dizendo sempre isso, né? Sempre as pessoas que chegavam para falar com a minha sogra, ela sempre ficava dizendo isso. Mas eu perguntava, né? Cadê Josi? Cadê Josi Riquinho? Ela, eu sou a esposa dele. Cadê a esposa dele? Tinha pessoas que não conheciam, sabiam meu nome, mas sabia que eu era esposa. Então ela ficava sempre falando isso, né? Que ela que era a esposa e eu era do papel. Ela que tomou conta dele, né? E foi momentos terríveis de vergonha, né? Foi momentos que eu pedi ao Senhor, que vergonha é essa que eu tô passando? Porque todo mundo ficava olhando, sabe, gente? Todo mundo ficava olhando. Olhava pra ela, olhava pra mim, sabe?
foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Eu tava lá por uma questão moral mesmo, sabe? Mas eu tava pedindo ao Senhor que acabasse logo aquilo, porque eu tava me sentindo ali envergonhada, sabe? E quando chegou o momento, né, de sepultar ele, no momento de levar o caixão dele para poder descer, né? Porque até o último momento desse homem aqui na terra, ele me envergonhou, né? Ele me envergonhou. Todas as pessoas ficavam olhando, sabe? Mas Deus é tão maravilhoso que Deus me anestesiou. Deus não me deixou vir nem ver, sabe? Então eu fiquei com ele até a descida do corpo dele. Já não tinha mais ninguém, né? Os amigos dele tinham tudo ido embora, todo mundo tinha ido embora. Mas eu fiquei ali com ele até o fechamento do túmulo. Eu fiquei com ele, sabe? Quando foi à noite, né? À noite, a tia do meu marido, ela ficou com o menino, com o filho dele, com a Amy, porque ela não vai para velório. Então, quando ela foi embora, ela passou na minha casa e ela disse que estava surpresa com o que ela tinha ouvido, né? Ela disse: Josi, eu não posso ir embora sem deixar de te contar isso. Aí ela disse que a minha sogra disse que estava decepcionada com a Amy, né? Que o nome dela é Vânia. Porque antes de sair do velório, ela teria pedido ao Amy para se comportar. Que eu, né, Josi e Riquinho vai estar lá no velório. E que ela não criasse problema. Que ela não queria problema no velório do filho dela. E ela ficou o tempo todo soltando gracinha pra tu. E Marli, que é minha sogra, Marli ouviu e ficava chamando a atenção dela, né? E disse que estava decepcionado com ela. Porque naquele momento ela viu que o que ela queria, ela não amava o filho dela. O que ela queria, ela estava cuidando do filho dela com interesse, né? Com interesse. E que mesmo no velório ela já estava falando em pegar o carro do meu marido e vender, né? E que minha sogra chamando a atenção dela para que ela parasse de fazer isso, porque eu e meu filho estavam quietos, né? E ela ficava soltando graça pra gente, né? Ela ficava botando pra mim, rindo de mim, né? E ela já dizia, né, que ia pegar o carro dele, ia levar para vender, ia deixar no condomínio dela. Quando fosse na segunda-feira, ela já levaria o carro do meu marido para vender, né? E já estava falando em pegar as coisas dele, que estava no quarto da mãe dele, né? Que umas coisas ficaram no quarto da mãe dele e outras foram para casa dela, né? Aí ela disse pra tia do meu marido, né, que ela se decepcionou com essa mulher, porque ela não amava o filho dela. Ela era interessada nas coisas que ele tinha, né? E assim, naquele momento, o Senhor arrancou, né, os olhos, as escamas, né, dos olhos da minha sogra, né? No último momento, né, cabe as escamas. E minha sogra passou a conhecer a verdade de quem ela era, né, e quem eu era. No dia seguinte ao funeral, ela mandou meu sogro me chamar para conversar comigo. E daí ela me entregou o atestado de óbito de André e as outras coisas, né, para poder resolver. E daí conversamos um pouco, né, ela chorando, muito triste, né, pela perda do filho, né. E eu prometi a ela que eu não iria abandoná-la, nem eu e nem meu filho, né, que a gente iria cuidar dela. E que toda mágoa, toda contenda, toda desavença que tinha entre eu e ela tinha sido enterrado ali junto com o André. E que a partir daquele dia viveríamos momentos de paz, né? E nesse momento a gente se abraçou, né? E hoje a gente vive em paz. Graças a Deus, eu e Dona Marli aqui vivemos em paz. Mas ainda teve uma situação, né? Eu ainda tive que beber
a gota do meu cálice, né? A OM pediu para conversar comigo, né? Eu orei ao Senhor para poder enfrentar esse gigante. E a nossa conversa, ela teve mais ou menos, foi dividida em 3 partes, né? Dinheiros, acusações e o quebrantamento. Eu estava bem tranquila, sabe? Eu já tinha apresentado a Deus essa situação, sabe? E em todo momento eu fazia ouvi-la, né? Ela chegou muito cheia de arrogância, né? Dizendo que também se considerava esposa dele e que poderia ter direito a todas as coisas dele e que ela deixou ciente de tudo. Chegou toda arrogante, sabe? Aí eu, muito calma, muito tranquila, né, com ela, eu disse a ela que realmente só quem teria direito seria o filho dela e não ela, né? E daí a nossa conversa foi muito longa, né? Ela disse que foi enganada, que ela tinha sido enganada por ele, porque ela não sabia que ele era casado. E nisso eu falei pra ela, né, sobre os áudios que eu via dela, né, sobre as coisas que ela mandava, as fotos, as palavras de baixo calão que ela vivia me chamando. E ela não desmentia tudo. Eu disse, eu tenho um print, eu já posso mostrar pra você, porque você fala palavras que nem eu teria coragem. Eu não tenho coragem de falar isso com ninguém. Você tem um vocabulário muito vasto. E ela, não, eu nunca, isso faz parte da minha índole. Sabe, foram momentos não muito legais para poder ouvir essa mulher, né? E não teve um momento que ela falou que estava muito magoada com ele, sabe? Ela é uma pessoa católica. E ela disse que estava rezando por ele, né? Que rezava por ele, para Deus colocar a alma dele num bom lugar. E nesse momento eu comecei a falar de Jesus para ela, né? Comecei a falar de Jesus, que ela não orasse mais por ele, porque ele agora está com o Senhor. Então é o Senhor que vai definir a eternidade dele, né? Que ela tem que orar por ela e pelo filho dela, né? Que Deus amava ela, que Deus queria mudar a história da vida dela, né? Que ela entregasse a vida dela ao Senhor, para que Deus viesse a curar essas mágoas, né? Que ela tem por André no coração dela, e que ela vivesse uma vida diferente do que ela viveu quando estava com ele, né? Ela chorando muito, né? Naquele momento, sabe, meu coração se encheu de misericórdia, né? Porque é humano, é um ser humano falho, digno de misericórdia, assim como eu, né? E depois dela falar tanta coisa, sabe? O Espírito Santo quebrou meu coração e me deu uma vontade de dar um abraço nela. E eu perguntei a ela assim, eu posso te dar um abraço? Ela disse, pode. E nisso eu dei um abraço nela, sabe? E ela chorou, sabe? E assim, gente, não fazer isso não foi fácil, sabe? Mas eu precisava quebrar o meu eu, né? Porque já não sou eu mais que vive em mim, né? Mas Cristo que vive em mim. E a gente precisa buscar os frutos do Espírito Santo para agradar a Deus e não aos homens. O nosso maior inimigo não é Satanás. O nosso maior inimigo é o nosso eu. Né? A gente precisa matá-lo todos os dias para que o fruto do Espírito Santo possa brotar em nosso viver. Né? Hoje eu tenho um grande amor pela mãe dele, sabe? Pela mãe do homem que eu vou amar enquanto eu viver. Né? Hoje eu não tenho uma amizade, mas falo tranquilamente com ela, né? Pois ela é a mãe do irmão do meu filho, né? Então, assim, a minha alma estava tão doente de ódio, sabe? Eu tenho uma alma doente de ódio pela mãe dele, de mágoa, de rancor, sabe? Eu tinha ódio até da criança, gente. Eu tinha ódio daquele menino. E eu precisei passar por esse deserto para que o Senhor viesse curar a minha alma, sabe? Hoje eu tenho um imenso carinho por essa criança, né? Ele gosta muito de mim, ele passa aqui, quer ficar na minha casa. E outro detalhe que eu não posso deixar de falar para vocês. Lembra da cerca de espinho que eu conheci através dos canais de restauração?
Em um dos momentos que eu estava conversando com a Amy, ela me relatou que quando André estava na casa dela, ele falava, né, que estava vivendo, eu estou vivendo no inferno, quando eu estou na tua casa, eu não consigo ter sossego, eu não consigo ter paz, né, que ele ficava impaciente na casa dela, sabe? Então, o que eu digo a vocês é: continue a orar, fiquem na brecha, paguem preço, clame ao Senhor. E se você estiver com o coração firme, limpo, diante do Senhor, Deus dará estratégia. Ele vai dar uma saída, né? O projeto de Deus é restaurar, salvar e libertar. Mas Ele é fiel para com aqueles que são fiéis a Ele. Ele é fiel à palavra dEle. E se Ele tiver de usar a última cartada, se for preciso utilizar de seu poder divino, de que Ele dá vida e Ele tira, Ele vai usar. Ele não pensará mais. E se nossos cônjuges endurecerem as cerviz, eles podem não estar dando tantas escolhas ao Senhor, né? E o Senhor o guardará, né? O livro de Gálatas está escrito: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que um homem plantar, ele também colherá. Os planos do Senhor são diferentes dos nossos. Se você está passando por um deserto, essa foi a maneira carinhosa que o Senhor precisou fazer para você parar e dar prioridade a Ele. Passe pelo deserto, obedecendo, agradecendo e glorificando em qualquer circunstância. O Senhor trabalha na brisa. Na hora certa, Ele fará um milagre em sua vida. E o que Ele fizer, agradeça. Por mais duro que seja, agradeça. Eu vi um texto em um lugar que não me recordo agora, que diz assim: se alguém estiver te fazendo sofrer, é porque esse alguém está tomando o lugar de Deus em sua vida, né? Eu peço desculpa pelo tempo do áudio, né? Pelo choro durante o áudio, né? Mas eu não poderia deixar de passar esses detalhes que foram importantes. Eu gravei esse áudio agora porque eu não conseguia gravar antes, né? Sempre quando eu iniciava, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. E por isso que eu demorei um pouco para poder gravar esse áudio, que eu ainda não consegui gravar da forma que eu queria, que era uma forma que eu não chorasse, né? Mas acabei chorando porque acabei revivendo coisas que doeram muito, né? Mas eu louvo ao Senhor, né? Eu louvo ao Senhor por tudo que eu passei, porque eu precisei passar por tudo isso, né? Para poder que o Senhor viesse a cumprir a obra dele na minha vida. Hoje, glória a Deus, eu vivo em paz com a minha sogra, sabe? Hoje eu tenho um grande amor por ela. Ela hoje vem na minha casa, a gente tem um carinho uma pela outra, sabe? Eu vou lá ajudar, como ela é uma idosa, eu vou lá ajudar ela a arrumar a casa. Ela mora sozinha com meu sogro. Então, assim, meu filho começou a ter um amor por ela, que meu filho antes não estava querendo, estava rejeitando ela. Então, eu tive que perder para poder ganhar, né? Eu tive que descer para poder subir. Então, eu glorifico a Deus. Eu perdi um homem que eu amo, mas Deus fez a obra dele na minha vida. E se foi necessário guardar o meu marido, para que a paz viesse reinar na minha vida, na minha casa, sabe, na vida da minha sogra, mesmo ela perdendo o filho, mas ela vivia um tormento com ele. E a paz reinou, né? E Deus é maravilhoso, né? Eu quero também agradecer algumas companheiras de oração, né? Que são verdadeiras mulheres de Deus na minha vida. Gilcilene, Marília, Ana Paula, Sandra, Vita, e pelas tantas do grupo que orava por mim, sem mesmo me conhecer, né? Que vocês possam desfrutar da soberania do Senhor em suas vidas. Agradeço ao Senhor por todo o deserto, porque só assim pude contemplar o seu amor, né?
E eu vou encerrar com o versículo de Jó 42:5, que diz: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Fiquem todos na paz do Senhor.